Aliás, eu quero saber de vocês. Vai ter emenda Panetone nesse fim de ano, Alangani? Olha, pra mim, não sei. Agora, lá pro povo em Brasília... Zé, vai ter emenda Panetone aí, Zé? Não, a gente não participa disso. Isso aqui é o seguinte, é tipo uma mesa onde o povo lá do Congresso e tal fica comendo um bolo e de vez em quando cai uma migalha em alguém. Em mim nem migalha nunca caiu. As pessoas ficam olhando lá, o povo comendo na mesa e pronto. Então, não dá para participar desse tipo de banquete não, viu? Precisa ter votos para roubar aqui em Brasília. Muito bom, Zé. Vamos chamar a Janaína Camelo, então, que vai falar da emenda Panetone. Como tem sido conhecido, uma emenda que está sendo negociada ali nos bastidores. Nada confirmado ainda, mas está rolando na Rádio Corredor ali do Congresso Nacional, que, além dos 50 bilhões de emendas parlamentares que já são repassados, alguns congressistas estão articulando com o governo um repasse extra. E qual que é o valor desse mimo? Né, Janaína Camelo, aí os parlamentares vão dizer depois, mimimei aqui no Congresso Nacional. Diga, Jana, bem-vinda. Pois é, como acontece todo ano, né, Evandro? Não é segredo para ninguém, sempre há ali verba extra de emenda parlamentar e está tudo relacionado, essa negociação toda, com a votação do orçamento do ano que vem, né? Já tem todo um calendário ali já definido pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para votar a LDO, a LOA. Vontade política tem sim de votar esse orçamento ainda neste ano, até porque a intenção dos parlamentares é ver essas emendas, as emendas parlamentares, as discricionárias, né, que não são aquelas impositivas, não são aquelas obrigatórias de pagamento por parte do governo. Ver essas emendas discricionárias, como as emendas de comissão, por exemplo, ser todas operacionadas até julho do ano que vem. Porque como o ano que vem é ano eleitoral, a partir de agosto elas não podem mais ser pagas, só pode voltar a ser pagas em novembro. Mas é vantagem para o governo federal entrar um ano que vem sem votar esse orçamento, porque aí não tem obrigatoriedade de pagar essas emendas e como é ano eleitoral, ano que vem, o pagamento dessas emendas, obviamente, viram ali uma moeda de troca, vira uma barganha ali política, porque é ano eleitoral. Enfim, essas emendas extras sempre aconteceram realmente, de fato, mas nesse ano, o que acontece? A Secretaria de Relações Institucionais, ela oficialmente está negando, viu? Inclusive, publicou uma nota com relação a essa história toda, dizendo o seguinte, que reafirma que o governo federal não negocia, nem vai negociar nenhuma destinação de verbas orçamentárias com integrantes do Congresso Nacional desta forma e que isso é uma determinação da ministra Gleice Hoffmann. Mas olha só, a nossa repórter de Congresso, Vitória Bell, ela deu ali uma apurada, uma boa apurada, e o que ela descobriu? Que os parlamentares da base governista pediram para que essa verba extra seja sim paga, mas que a ministra Gleice Hoffmann não tem aceitado, negou e nem quer falar sobre esse assunto. Eles pediram que essas verbas sejam pagas para facilitar toda a negociação em torno do orçamento, mas a ministra ela não tem aceitado. E para o Palácio do Planalto, ali nos bastidores, eles têm visto aí essa atitude dos deputados e senadores governistas, tentando colocar, na verdade, esse assunto aí para a plateia, para ver se a ministra Gleice Hoffmann muda de assunto, muda de opinião, muda de ideia e acabe aceitando o pagamento dessas emendas extras, né? Então é algo que a gente vai ver em discussão por muito tempo nos próximos dias, nas próximas semanas, até esse orçamento de fato ser votado, viu, Evandro? Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. É muito interessante também o quanto a gente vai normalizando esses repasses, né? A própria Jana falou, não é uma novidade, todos os anos acontece e agora os parlamentares tentam mais uma vez. E a gente não está falando só de centrão, oposição, de parlamentares, inclusive do próprio PT. Ô Zé Maria Trindade, baseado na experiência que você tem dessas migalhas que são distribuídas nesses jantares de Natal e de fim de ano, os parlamentares vão conseguir ou não, mesmo com essa história da ministra Gleice Hoffmann de que está resistente? E tem até um nome bonitinho, o nome disso são recursos extra-orçamentários, né? Aqui tudo tem um nome bonitinho, né? Recursos extra-orçamentários. O orçamento já traz ali 55 bilhões de reais para os deputados, né? Cada deputado tem ali 46 milhões de reais por ano.
Isso varia de estado, de senador um pouco mais, 60 bilhões, ou seja, no mínimo 46 a 50 bilhões de reais por deputado. E isso acabou criando no Congresso Nacional a bancada da emenda. O que é isso? São deputados e senadores que não estão nem aí para esse negócio de discurso, de voto, de partido e nada. Eles querem administrar as emendas parlamentares. Isso é uma bolada no mandato, né? E aí eles são reeleitos para administrar essa bolada de emendas. E quando cai uma extra-orçamentária, é muito melhor ainda, porque cada um tem como azeitar a sua reeleição. O deputado só pensa em reeleição. Esse é o objetivo de cada parlamentar. E é claro que cada um quer muito isso aí. Olha, Evandro, o próprio Congresso tem essa história com os funcionários. O Congresso tem um orçamento, é uma bolada, de mais de 14 bilhões de reais. É o orçamento de Câmara e Senado, 14 bilhões. E aí, se não completar os 8 bilhões da Câmara, dos deputados, por exemplo, eles arranjam um jeito de gastar, porque senão tem que devolver o dinheiro. E aí, dando a inventar uns penduricários lá, e a Câmara dos Deputados é o único emprego no mundo em que o líquido é maior do que o bruto. Porque você tem um salário bruto de 20 mil e recebe 30 mil e ninguém vai lá reclamar e perguntar por quê. Exatamente, Zé Maria Trindade. Ô, Piperno, quantos panetones você conseguiria comprar com essa emenda, hein? Eu fico imaginando, né? Você chega aqui no final do ano, né, naquela cesta de Natal, aí você vai em cima do panetone com toda a gula, dá uma mordida e vem um monte de verdinhas. Que maravilha! Ô, Tutinha, quem sabe? Bom, mas o fato é que, falando sério, isso é mais uma pouca vergonha. Olha, eu sempre digo e repito exaustivamente, Barão de Tararé, de onde menos se espera, é de onde não sai nada mesmo. O que eu vou esperar de positivo desse Congresso? Pelo amor de Deus, quer dizer, é abaixo da crítica, é o pior e mais fundamentalista de todos os tempos e só traz notícia ruim. Está muito correta a ministra, quer dizer, não tem que ter emenda nem para gente do governo, nem para gente da oposição. E, aliás, os governistas que todo dia convivem com notícias, né, enfim, daquela coisa de tentar juntar cada moedinha para tentar equilibrar lá o déficit e tal. De repente, entra nessa euforia gastadora também. Isso é indecente. Mas olha, inclusive, o governista que apoiar esse tipo de coisa, ele mereceria em dobro não se eleger. Porque o oposicionista, ele tem, digamos, até por definição, menos compromisso com as pautas do governo. Agora, o governista que embarca nisso, esse merece menos ainda voltar. Fala, Gani. Eu gostei da tua ideia, viu, Piperno? Agora, eu só discordo num ponto, né? Atribuições de ser extremamente gastador e o pior Congresso, não é desse Congresso. Isso daí, Piperno, é de sempre, né? É um vício da política brasileira. Você tem uma birra aí com esse Congresso porque é um Congresso conservador. É que ficou mais escancarado também, né? Então, essas negociações sempre aconteceram, mas agora parece que elas estão sendo mais normalizadas. Exatamente. Eles não tem mais vergonha em dizer que estão negociando, sim, tá tudo bem. E assim, no passado a gente viu o mensalão, depois a gente viu o crescimento do orçamento impositivo, sai de autorizativo em positivo, tudo bem, aí não é ilegal, é do jogo, mas em cifras bilionárias, né? E emendas atrás de emendas, isso daí eu sou contra. Agora, isso é um vício da política brasileira. É por isso, Evandro, que eu defendo menos Estado, né? Mais dinheiro pra gente, menos dinheiro para o Estado brasileiro, seja o Poder Executivo, seja o Poder Judiciário, seja o Congresso Nacional Liberal Piperno. Agora, 5 horas e 22 minutos. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. E, Fábio Piperno, há uma certa resistência da ministra Gleisi Hoffmann em confirmar. Inclusive, eu estava lendo uma matéria similar, né, sobre esse tema ali no jornal Folha de São Paulo. E a nota que ela enviou era de repúdio à reportagem da Folha de São Paulo, que na verdade era uma apuração de um dos repórteres lá do jornal, que conversou em off, obviamente, com vários parlamentares, inclusive com parlamentares do PT, que confirmavam sim que havia essa negociação ocorrendo nos bastidores. E aí a ministra, digamos, repudiou, disse que não há qualquer tipo de conversa, de diálogo nesse sentido. Mas acredito que ela não vai conseguir segurar essa versão por muito tempo.
Bom, mas só o fato dela estar negando, que ela está negociando isso, eu acho que pelo menos já é um alento, né? Ou seja, ela é a palavra oficial do governo em relação a isso. Porque seria muito ruim o governo que, tem também algumas ideias. Não seria um pouco de hipocrisia depois também se desse rolar? Claro, eu, por exemplo, fui muito crítico da história do IOF. Não é possível que depois daquela ideia mirabolante, o governo fala, tá bom, então vamos liberar mais um dinheirinho para vocês, porque afinal de contas, vocês já têm assim tão pouco, né? Então vocês estão precisando mais. Quer dizer, seria um discurso muito antagônico, né? Muito paradoxal. Então tomara que ela faça jogo duro com essa turma. Agora, Zé Maria Trindade, o governo costuma utilizar as emendas parlamentares em momentos importantes de negociação de propostas que precisam ser aprovadas. A gente está vivendo esse momento, principalmente com os projetos relacionados à segurança pública. Você acha que pode ser uma moeda de troca? Pois é. Houve um momento em que a emenda parlamentar significava nada, era apenas uma intenção que alguém colocava lá no orçamento e pronto, né? Dependia de ir atrás do governo para liberar, era tudo muito complexo. O governo Dilma, né, para cá, e depois foi muito fortalecido o governo Bolsonaro, a emenda ficou impositiva, ou seja, obrigatória, quer dizer, o governo tem que liberar parte importante das emendas e pronto. Eu me lembro que Luiz Eduardo Ramos, que era o ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, numa reunião com líderes, disse, olha, foi essa a expressão, eu não vou colocar a mão nisso. E ele tinha razão, isso é um problemão. E os deputados encaram. 105 estão sendo investigados pela Polícia Federal. Emenda parlamentar vai dar muito problema no futuro. E esse foi o principal motivo de tentarem deputados e senadores em fazer aquela blindagem, a PEC da blindagem, para evitar essa investigação, né? Então, lá, Luiz Eduardo Ramos, o general, que era ministro-chefe da Casa Civil, disse, eu não vou botar a mão nisso. E os líderes olharam um para o outro, beleza, é tudo que nós queremos. Aí colocou a emenda impositiva, ou seja, obrigatoriamente o governo tem que liberar. Existe neste momento um debate lá de bastidores no Congresso Nacional, que os deputados vão colocar no orçamento para o ano que vem a liberação obrigatória no primeiro semestre. Isso porque tem que liberar o dinheiro para os prefeitos antes da eleição, tem que liberar o dinheiro para os financiadores de campanha antes da eleição, né? Então veja como se tornou um grande ato político a tal da emenda parlamentar em todo o processo. O reflexo dessas emendas é tão grande que há uma gritaria fora daqui do Congresso Nacional dos deputados que estão fora do poder e querendo entrar, batendo na porta, e aí, deixa eu entrar. O que é que eles me dizem? É impossível você disputar com o deputado no poder. O deputado está cheio de dinheiro. Ele enche a prefeitura de dinheiro e pronto, a gente não pode dar o prefeito, não. O deputado me mandou dinheiro aqui para isso, me mandou dinheiro aqui para aquilo. Por outro lado, o que não manda para o prefeito, mas que põe no bolso, tem dinheiro para comprar cabo eleitoral. Então, assim, há uma gritaria contra essas emendas, mas fora do Congresso. Para o Congresso todo mundo adora, ama.